meus anos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Na nossa aula de hoje, nós iremos trabalhar um gênero muito gostoso que dificilmente uma pessoa não goste, que é o conto, que às vezes é até confundido um pouco com crônica, mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui na nossa aula de hoje. Quando a gente é criança, por exemplo, nossa, a gente adora um conto, né? Então, o conto, ele é um texto, sim, muito bem trabalhado, é um texto que todo mundo gosta muito. E aqui no Brasil, nós temos N contistas famosíssimos. Às vezes pode ter até algum que você ainda não ouviu falar, mas você, no decorrer dos seus anos aí de estudo, você vai ouvir falar sobre eles, que é Machado de Assis, Monteiro Lobato, você com certeza você já ouviu, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Lígia Fagundes de Telles, Luiz Fernando Veríssimo e tal, Trevisan, entre outros aqui no Brasil famosos, né? Com certeza você já deve ter ouvido falar aí de Monteiro Lobato, isso é quase certeza que você já ouviu. Luiz Fernando Veríssimo, às vezes você já trabalha alguns textos, e tem outros aqui que você vai trabalhar no decorrer da sua vida de estudante, tá? Machado de Assis, por exemplo, ele é muito famoso, trabalhado muito assim em ensino médio, então vocês vão ouvir falar um pouquinho dele também, que é um consagradíssimo, vocês vão ouvir falar dele bastante no ensino médio. Tá, então vamos lá, o que é um conto? Quando a gente fala um conto, ele é uma narrativa. O que é uma narrativa? Uma história que vai ser contada, breve, escrita em prosa, sendo mais curto que o romance e a novela. Tal qual um texto narrativo. Ele envolve enredo, personagens, tempo, espaço. Então, quando nós trabalhamos narração, você estudou lá, foi uma das nossas primeiras videoaulas. Nós falamos sobre elementos da narrativa. Vocês lembram? Nós falamos o que era um conflito, o que era um clímax, o que era um enredo. A gente viu os tipos de personagens. Então, nós vamos retomar um pouquinho disso aqui, já que nós estamos falando sobre conto, tá? Então, aqui os maiores contos brasileiros foi o que eu acabei de falar para vocês: Machado de Assis, Monteiro Lobato, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Lígia Fagundes de Telles, Luiz Fernando Veríssimo, Dalmo Trevisan. Então, o conto, para você fixar aí, ele é uma narrativa breve, uma história curta, mas não significa que curta vai ser só metade de uma folha, tá? A gente fala às vezes narrativa curta, a pessoa pensa, é só metade de uma folha? Não, pode ser uma folha, pode ser até 4 folhas, 3 folhas, mas não é um texto assim longo, como uma novela, por exemplo, como um romance que você lê no livro. Ele é mais curto, tá? Então vamos aqui. A estrutura do conto. Então, quando eu vou escrever um conto, ele tem uma estrutura que eu preciso obedecer isso, certo? Ele é uma história objetiva, na medida que esse tipo de texto é formado por apenas uma história ou um conflito. O que é o conflito? O conflito é o problema da história que precisa ser solucionado. Então, como um conto ele não é uma história muito longa, assim como um romance, como uma novela, o conflito não dá tempo de ser válido, é só um, tá? Sua estrutura está dividida em 3 partes. Primeiramente, eu tenho lá a introdução, a apresentação da ação que será desenvolvida. Nesse momento inicial, há uma breve ambientação do local, tempo, personagem, acontecimento. Lembra que na narração começa lá a situação inicial, tudo muito tranquilo, eu começo apresentando os personagens, eu vou ambientalizar onde que está sendo contada essa história, vou falar um pouquinho desses personagens, certo? Então essa situação inicial é a introdução, comecinho ali. Depois vem o desenvolvimento, que formado em grande parte pelo diálogo dos personagens, aqui se desenrola, vai começar a contar de fato mesmo a história, onde vai aparecer o conflito. Depois eu vou ter o clímax. O que é o clímax? É o ponto de maior tensão da história, já aparece mais lá no finalzinho da história, e logo vem o desfecho, certo? Que pode ser surpreendente, pode ser trágico, pode ser cômico. Aí nós temos os elementos, né, do conto. Primeiramente, o espaço, que é o local em que se desenvolve essa narrativa, o local que acontece essa história. Pode ser numa casa, numa rua, num parque, na praça. Por serem narrativas breves, o espaço no qual se desenvolve a trama deve ser um espaço reduzido. Então, como a história, um conto, ele é uma história curta, não adianta ficar inventando tanto espaço, né? O tempo. Designa o tempo que se passa a narrativa, sendo classificado como cronológico e tempo psicológico. Lembra que eu expliquei para vocês quando estava falando sobre os elementos narrativos, que a história ela pode ser linear ou não linear?
O que é o linear? Quando eu começo contando a história, você imagina aquela linha que eu expliquei desde no início das nossas videoaulas. Linear, você vai lembrar de uma linha que obedeceu uma sequência, com começo, meio e fim. E o não linear é quando a história não obedeceu essa linha. Eu posso começar contando o final, depois eu vou para o meio, para o começo da história. Tá? Aí eu tenho o foco narrativo. O que é o foco narrativo? Eu quero saber se a história está sendo em primeira pessoa ou terceira pessoa. Para ser em primeira pessoa, o narrador sempre vai ser personagem. Ele vai contar uma história, né, em que ele participa. Aí eu tenho o narrador observador. O que é o narrador observador? É aquele narrador que vai contar uma história, mas em que ele não participou dessa história. Pode ser uma história que ele ouviu ou que ele viu, mas ele não participa. E ele está em terceira pessoa. E o narrador onisciente? O narrador onisciente, às vezes as pessoas até confundem um pouco com o observador, mas ele tem uma diferença. Bom, se o personagem é aquele narrador que eu conto a história que eu estou participando, é o personagem primeira pessoa. O observador é aquele que vai contar uma história em terceira pessoa, mas ele não participa. E o onisciente é aquele que também é observador. Ele também vai contar uma história que ele não participa, só que ele tem uma diferença. A diferença é que ele conhece muito bem os personagens. Ele sabe até o que a pessoa pensou naquele momento. Vou citar para você um exemplo muito claro. Vamos supor, aconteceu alguma coisa com você na escola, vamos supor, né? E aí, a escola ligou, comunicou a sua mãe do que aconteceu, o que você fez na escola, tá? E aí a sua mãe vai ter que contar essa história para o seu pai, por exemplo. Quando ela vai contar a história para o seu pai, dessa história que aconteceu com você, a sua mãe não estava presente na história. Mas quando ela vai contar para o seu pai, ela sabe coisas, mesmo sem alguém ter falado para ela. Por que ela sabe? Porque ela conhece você. Ela conhece até o que você pensou naquela hora que aconteceu aquela história com você. Ela sabe como que você ficou. Por que ela sabe? Porque ela te conhece muito bem. Então esse é o narrador onisciente. O narrador onisciente é aquele que vai contar uma história sem ter participado dela, mas só que ele conhece bem os personagens. Esse é o narrador onisciente. Ou seja, ele também é um observador quando ele conta uma história que ele não participa, mas ele tem uma coisa a mais, que ele conhece bem o personagem. O observador não. Eu posso contar uma história que eu presenciei para alguém, eu vou só relatar o que eu vi ou o que eu ouvi, mas eu não conheço as pessoas que participaram. O onisciente, ele além de contar sem ter participado, ele conhece bem esses personagens. Então essa é a diferença do onisciente e do observador, ok? Um outro elemento também são os personagens, né? O que são os personagens? São as pessoas que participaram dessa história. Indivíduos que participam da narrativa, sendo classificadas dependendo do foco em personagens principais ou personagens secundários, conhecidos como coadjuvantes. O que são os personagens coadjuvantes? São aqueles que não são os principais. São aqueles que participaram da história, mas eles não são os protagonistas, por exemplo. Por ser uma narrativa curta, o conto possui poucos personagens. Depois eu tenho o diálogo. O diálogo, ele é o elemento essencial do conto. Por quê? Porque já que eu trato do conto, não vai ter muita presença aí de diálogo, de conversação, vai ter muita presença de discurso direto. O que é o discurso direto? Quando eu apresento a fala do personagem exatamente como ele disse em primeira pessoa. Então, tem essa presença também do discurso direto em um conto. Então, vamos lá. Elemento essencial do conto. Os diálogos caracterizam a base expressiva desse tipo de texto. Eles desenvolvem os conflitos da trama, sendo determinados pela fala dos personagens. Depois lá eu tenho o enredo. É o que acontece na história, ou seja, a sequência de ações que faz com que a narrativa exista e tenha uma estrutura, um começo, um meio e um fim. Vamos falar mais sobre o enredo adiante. Então, o enredo, eles são as coisas que aconteceram, a sequência das ações que aconteceram nessa história para desenvolver aquele assunto, aquela história. Depois nós temos os tipos de contos. Bom, hoje existem muitos tipos de conto. Tem conto fantástico. O que é o conto fantástico? São as ações dentro da narrativa, são consideradas irreais, ou seja, que
foge da realidade sobrenaturais. Dessa forma, apresenta situações que não podem ser explicadas. O que são contos fantásticos? Apresenta coisas surreais, coisas que não existem, certo? Contos de fada, esse a gente gosta muito, a gente conhece demais quando a gente é criança, os contos de fadas, né? As meninas então adoram as princesas. São narrativas que possuem personagens antigos, medievais ou folclóricos, como fadas, logo após esse tipo de conto, em que a moral, ou seja, o ensinamento é passado ao final da história. Contos de fadas nós conhecemos um monte, né? Bela Adormecida, entre outros aí. Temos também contos de terror, tá? Que são aqueles contos que servem para dar medo, né, nas pessoas. Nós já trabalhamos um pouquinho de lenda, eu falei para vocês do conto da loira do banheiro, né? Que é também, deixa de ser também um conto de terror também, tá? Uma história que tem o objetivo aí de amedrontar. Então nós temos vários tipos de contos da língua portuguesa. Nós temos um texto aqui, pessoal, olha só, que chama A Rosa e o Sapo, que é um conto. Vocês vão ler comigo aí em casa, tá? Nós vamos ler esse texto. Eu quero que vocês consigam aí observar os elementos de uma narração que nós temos nesse conto. Que vocês consigam observar o espaço, que vocês consigam observar os personagens, o conflito, se teve clímax, o desfecho, que são esses elementos importantes quando eu vou escrever um conto. Então vamos lá? A Rosa e o Sapo. A Rosa se emocionava quando a elogiava. No entanto, ela queria que a vissem mais de perto. Não entendia porque todos a observavam à distância. Um dia, ela percebeu que a seus pés sempre estava um enorme sapo escuro. Ele não tinha nada de bonito, com sua cor opaca e suas manchas feias. Além disso, seus olhos eram bem esbugalhados, assustando a todos. A Rosa entendeu que as pessoas não se aproximavam por causa desse animal. Imediatamente, ela ordenou que o sapo fosse embora. Ele não percebia que dava a ela uma imagem negativa. O sapo, muito humilde e obediente, aceitou prontamente. Ele não queria incomodá-la e então foi embora. Alguns dias depois, a rosa começou a se deteriorar. Suas folhas e pétalas começaram a cair. Ninguém queria mais olhar para ela. Perto dela passava um lagarto que a viu chorando. Ele perguntou o que estava errado e ela respondeu que as formigas a estavam matando. Então o lagarto disse o que a rosa já sabia. Era o sapo que comia as formigas e mantinha sua beleza. Então esse é um exemplo de um conto, certo? Aqui vocês conseguiram observar que além do discurso direto, que a gente encontra bastante em conto, a gente também pode encontrar também no discurso indireto. O que é o discurso indireto? Quando eu vou reproduzir o que o personagem falou com as minhas palavras, certo? Então, igual aqui, ó, ele perguntou o que estava errado e ela respondeu que as formigas a estavam matando. E ela respondeu que as formigas estavam matando, é ele que reproduziu a fala do outro. Então, esse é o discurso indireto, tá bom? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Conto é um gênero textual muito gostoso de trabalhar, vocês certamente adoram bastante. Nós trabalhamos alguns dos nossos livros, lembra da história lá do Pedro Malazarte, vocês adoraram bastante. Então, espero que vocês tenham gostado mais desse gênero textual. Tem uma tarefa postada para vocês aqui no portal do Google Classroom. Façam as atividades. Se ficou alguma dúvida, coloque lá a sua dúvida que eu estarei tirando, tá? Ou eu ou a professora Valéria. Façam as atividades no caderno, coloquem a data da videoaula, coloquem o tema da aula, que é ponto. Não precisa copiar as questões, tá bom? Só respondam, mas sinalizem direitinho lá. E eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês, saudades. Não vejo a hora de tudo isso acabar e nós voltarmos para a escola, tá? E a gente matar nossa saudade aí. Pessoal, fiquem com Deus e até amanhã.